Graça e paz. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 8, nós encontramos essas palavras: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Outra versão diz que o amor cobre ou encobre uma multidão de pecados. Mas como é que o amor cobre multidão de pecados? Então, em meio às várias instruções práticas, o apóstolo Pedro disse: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Como é que funciona isso? Como é que isso se dá? Bom, há alguns outros textos que nos ajudam na compreensão dessa palavra de Pedro e ajudam a esclarecer o sentido que ele quer dar a essas suas palavras. Na ausência do amor, pessoas de mentes carnais podem alimentar pensamentos errados, equivocados e criar conflitos desnecessários. O amor, porém, não age de maneira intempestiva, de forma que provoque os outros e leve os outros a pecarem. Provérbios 10, 12 diz o escritor: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Paulo condenou como obras da carne, as quais ele chama e nomeia de pecados de discórdia, de dissensões, facções, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 20. O sentido em que o amor cobre pecados vai além da prevenção do pecado. A palavra cobrir não tem a conotação de esconder. Em outros textos fica claro que isso envolve perdão. Davi disse, Salmo 32, 1 e 2, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Quando alguém nos ofende e depois se mostra arrependido, devemos perdoar. Esse é o ensino de Jesus sobre o perdão, que nós encontramos em Mateus 18, 21 a 35. Mesmo quando nós não somos pessoalmente prejudicados pelo pecado do outro, ainda assim devemos amar de maneira tal que ajude a outra pessoa a alcançar o perdão dos seus pecados. Tiago explica bem isso, qual é o nosso papel em ajudar o irmão que cai em pecado. Diz assim: meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converte do pecado, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago não está dizendo no sentido de salvar e perdoar, que Cristo já perdoou esses pecados. Jesus amou os pecadores tanto que ele próprio se ofereceu como solução para o pecado. Ele morreu na cruz e convidou a todos para receberem o benefício daquele sacrifício por meio da obediência, por meio da fé obediente. Marcos 16, 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso nos remete a Atos capítulo 2, quando Pedro e os demais foram perguntados pela multidão: o que devemos fazer? Então Pedro responde: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Nós não podemos e nem precisamos morrer como sendo sacrifício pelos pecados dos outros. Porém, ainda assim, temos um papel de suma importância na salvação dos pecadores. É a pregação do Evangelho. Essa nos cabe, essa é a nossa missão. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, diz Paulo. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículos 15 e 16. E Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas,
confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. O princípio básico do discipulado está aí, nessa palavra de Paulo a Timóteo. Tiago, quando ele fala em converter o irmão que volta ao pecado, conforme o texto que nós já lemos, e Pedro que falou para Simão, o mago, que ele precisava se arrepender e rogar ao Senhor pedindo perdão, diz assim o texto: Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Atos capítulo 8, versículos 20 a 23. Paulo também diz que devemos corrigir o irmão que tropeça, agindo com humildade para salvá-lo. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. E Judas, na sua carta, um dos mais breves escritos do Novo Testamento, ele fala assim, fala da compaixão que age com urgência para arrebatar do fogo os contaminados. Veja o que ele diz: tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem eles, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Na carta de Judas, os versículos 22 e 23. O amor ajuda o pecador a receber o perdão de Deus. E assim, nesse sentido, cobre multidão de pecados. Quem perdoa é o Senhor. Mas nós podemos ser instrumentos no sentido de conduzir as pessoas ao arrependimento e para então conseguirem receber esse perdão do Senhor. 4, versículo 8 da primeira carta de Pedro. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Senhor, ensina-nos a sermos perdoadores e a sermos instrumentos nas tuas mãos, para que outras pessoas alcancem o perdão que tu tens para dar, que se arrependam, que se cheguem a ti. Porque o que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para perdoar quem quer que seja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.